Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. É terça-feira da Semana Santa. Vamos meditar mais um evangelho, a palavra de Deus, que está em João, capítulo 13, versículo do 21 ao 33 e depois do 36 ao 38. Que a paz de Jesus, o amor de Maria e a alegria do Espírito Santo possa nos conduzir neste dia. Amém. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois de dizer essas coisas, Jesus ficou profundamente comovido e disse com toda a clareza: Eu garanto que um de vocês vai me trair. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, aquele que Jesus amava, estava à mesa ao lado de Jesus. Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo se inclinou sobre o peito de Jesus e perguntou: Senhor, de quem estás falando? Jesus respondeu: É aquele a quem vou dar o pedaço de pão que estou umedecendo no molho. Então Jesus pegou um pedaço de pão, o molhou e o deu para Judas Iscariotes, filho de Simão. Nesse momento, depois do pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: O que você pretende fazer, faça logo. Ninguém aí presente compreendeu por que Jesus disse isso. Como Judas era o responsável pela bolsa comum, alguns discípulos pensaram que Jesus o tinha mandado comprar o necessário para a festa ou dar alguma coisa aos pobres. Judas pegou o pedaço de pão e saiu imediatamente. Era noite. Quando Judas Iscariotes saiu, Jesus disse: Agora o Filho do Homem foi glorificado, e também Deus foi glorificado nele. Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, vou ficar com vocês só mais um pouco. Vocês vão me procurar, e eu digo agora a vocês o que eu já disse aos judeus: Para onde eu vou, vocês não podem ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde eu vou, você não pode me seguir. Você me seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu daria a minha própria vida por ti. Jesus respondeu: Você daria a vida por mim? Eu garanto, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho é um evangelho que narra para nós como é duro poder estar com Jesus, ou melhor, como é para Jesus difícil, porque Jesus estava com os 12
os 12 discípulos, os escolhidos. E eles ficaram com Jesus por 3 anos, acompanhando tudo que Jesus fazia. Quando Jesus estava em oração, eles estavam ali com Jesus. Quando Jesus estava ensinando, também eles estavam ali com Jesus. Quando Jesus curava, quando Jesus libertava aqueles possessos pelo demônio, todos estavam ali com Jesus, vivendo todo o amor que Jesus provou por eles, vivendo todo o amor que Jesus ensinava a cada um deles. Eles estavam ali com Jesus, e um gesto lindo de amor de Jesus, que Jesus tinha acabado de fazer, era lavar os seus pés. Era mostrar para eles que no coração de cada um deveria estar um coração simples, um coração humilde. E 2 desses 12 discípulos, eles fazem coisas que é ao contrário do que receberam de Jesus. Porque Judas, ele já há muito tempo já tinha esfriado já a sua fé em Jesus. Há muito tempo Judas, ele tinha já fechado seu coração. E alguns teólogos vão dizer que quando Jesus falava da Eucaristia, da ressurreição, que ele é a ressurreição e a vida, lá no capítulo de São João, no capítulo 6, certamente Judas ali já se escandalizava já, porque Judas, ele já tinha deixado de acreditar em Jesus. Judas estava ali para, de uma certa forma, ser promovido porque ele tomava de conta do dinheiro do grupo. Judas era aquele que era responsável por receber o dinheiro e por comprar alguma coisa. E Jesus, no seu coração, chega para os discípulos e anuncia de que um deles vai trair ele. E todos ficam perguntando quem que vai trair. E Jesus, profundamente comovido porque Jesus o amou por igual a todos. Jesus não fez acepção de amor por Pedro, por Tiago, por João e os demais discípulos. Não, Jesus amou eles todos por igual. E por que Judas se fechou o seu coração? Porque Judas não deixou-se ser lavado pela graça de Deus. Porque Judas não permitiu que o Senhor fizesse com que o seu coração fosse inteiramente dele. Aqui a gente vê em alguns outros ensinamentos que Judas era muito apegado ao dinheiro. Ele é tanto que ele é apegado ao dinheiro que ele vende o seu Senhor, o seu Salvador, por algumas moedas de prata. Quantas vezes nós também negamos Jesus porque nos apegamos ao dinheiro, fazemos do dinheiro o nosso Deus, e o dinheiro não é o nosso Deus. O dinheiro, ele necessita ser abençoado. O dinheiro necessita ser abençoado pelas nossas boas ações, por buscar ganhar esse dinheiro justamente trabalhando, derramando o nosso suor, mas não ser apegado a esse dinheiro, derramar o nosso suor e trabalhar pedindo que o Senhor abençoe, e não ganhamos esse dinheiro de qualquer forma, de uma forma ilícita, de uma forma muitas vezes tirando proveito de outras pessoas, ganhando muito. Quando a gente acredita que estamos fazendo talvez
a coisa certa, estamos fazendo ela errada. Porque quando nós temos grandes lucros sobre aqueles que suam, sobre aqueles que trabalham duro, de uma certa forma estamos roubando também. Que possamos pedir ao Senhor também que nos abençoe o nosso trabalho, que ele seja um trabalho abençoado pelo Senhor, que não sejamos apegados ao dinheiro como Judas era apegado ao dinheiro e negou o seu Senhor e vendeu o seu Senhor. Coração frio de Judas, coração que não acreditava mais em Jesus, não deixou a salvação salvar, porque é duro aqui a palavra vai dizer que Satanás entrou em Judas. E quantas vezes também estamos dentro da igreja, mas não permitimos que Jesus haja no nosso coração. Quanto tempo não faz que muitas vezes estamos comungando, recebendo o corpo de Cristo indignamente? A igreja nos orienta, nos ensina que devemos se confessar pelo menos uma vez ao ano. Quantos anos não faz que você se confessou e que está recebendo Jesus indignamente, injustamente, porque você está com o coração fechado, com o coração frio, está traindo Jesus. Quando você não obedece à palavra de Deus, você está traindo Jesus. E aqui Jesus está preparando a cada um deles que está só mais um pouquinho, mas que ele vai voltar para o Pai, que ele vai voltar para o céu. E Pedro diz: Senhor, para onde é que o Senhor vai? Para onde o Senhor vai? Porque nós não podemos ir. E Jesus disse que para onde ele vai, por enquanto eles não poderão ir, mas depois eles poderão. E Jesus vai dizer para Pedro que ele vai um pouquinho mais tarde. E Pedro diz: Jesus, por Senhor, te dou a minha vida. Eu te dou, Senhor, se possível, me entrego junto contigo. E Jesus, conhecendo o coração de Pedro, vê que Pedro não está falando aquilo com o coração verdadeiramente, mas é só um impulso que Pedro está tendo. Quantas vezes nós não somos também assim impulsionados, que acreditamos que damos a vida por Jesus, mas é só um impulso do nosso coração. O nosso coração verdadeiramente não se entrega a Jesus. E Jesus vai mostrar para Pedro que ele mesmo não conhece a ele mesmo, porque Jesus vai dizer: tu vai me negar. E Pedro disse: jamais eu farei isso contigo, Senhor. E Jesus dá um sinal para Pedro: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Pedro é esse que acredita que dá a vida por Jesus. Muitas vezes nós somos assim, quando temos uma pequena decepção com Jesus, já o negamos, já não queremos mais Jesus, não falamos mais de Jesus. Que nessa Semana Santa possamos fazer verdadeiramente com que o nosso coração ele se abra à graça de Deus. Há tempo ainda de você procurar um sacerdote e se confessar arrependido dos pecados. Não se confessar por se confessar, mas se confessar arrependido daquilo que você fez contra o coração de Jesus. Não podemos comungar o corpo de Cristo como Judas Iscariotes comungou. Que você possa refletir, que você possa pedir ao Senhor que ilumine o seu coração. Peça o Espírito Santo para lhe mostrar o que é que tem impedido com que você não se encontre verdadeiramente com Jesus. Jesus precisa fazer com que o seu coração seja verdadeiramente dele. Por isso, abra o seu coração, arrependa-se daquilo que você tem feito de ruim, feito que não agrada ao Senhor. Esse é um momento de você se encontrar com Deus, ter um encontro verdadeiro com Deus,
Jesus quer amar você. Jesus quer que você receba a vida dele na sua vida, a salvação. Essa semana, Jesus nos ensina de como nós somos verdadeiros ou não. Ele está ensinando aqui para os seus discípulos, mostrando para ele quem verdadeiramente é dele. A gente vê que um único discípulo é aquele que, diz a palavra aqui, o discípulo que amava, ele está todo o tempo ali ao lado de Jesus. E é o único que fica aos pés da cruz de Jesus. Não abandona Jesus, os outros todos correram, foram embora. Ele permaneceu, ficou ali ao lado de Jesus. Sempre que você tiver uma dificuldade, sempre que você tiver um problema, seja qual for, que nós vamos sempre ter na nossa vida, nunca abandone Jesus na sua vida. Seja qual for a cruz que você tenha carregado, seja qual for a dificuldade, o sofrimento, aquilo que você tem vivido, não abandone Jesus, mas fique com Jesus ao seu lado e com certeza Jesus vai vencer em você, você vai ser vencedor em Jesus. Não desista nunca de Jesus por nada. Todos os dias louve, agradeça ao Senhor pelo dom da sua vida, agradeça ao Senhor por tudo que Ele faz por você, adore a Jesus, faça louvores até na sua mente, sem precisar estar abrindo na sua boca, mas sempre faça com que Jesus esteja presente no seu pensamento, no seu coração, tomando conta da sua alma e do seu corpo, do seu espírito. Jesus, ele é Deus. Jesus é o único Deus, não há outro Deus. Por isso, receba Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santo e abençoada terça-feira para você, santa e abençoada terça-feira. Que Deus te abençoe. Salve Maria.